Podemos começar? 1, 2 e 3. Iniciando a live, como motivar os seus alunos e fazer com que eles se envolvam no ensino da Bíblia. Nós vamos trazer aqui algumas dicas rápidas, mas fundamentais para você fazer com que os seus alunos se interessem, se motivem e de alguma forma se envolvam no ensino da Bíblia, no estudo da Bíblia, tá ok? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai orientar o jovem pastor Timóteo com um texto bem interessante. Ele fala o seguinte: cuida de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, Timóteo, porque fazendo isso, fazendo dessa forma, você vai salvar a você mesmo, você salvarás tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Se liga aí, Paulo está dizendo: Timóteo, cuida de ti mesmo e do ensino, da doutrina, da escola bíblica, da educação cristã. Porque se você fizer assim, Timóteo, você vai salvar a si mesmo e aqueles que ouvem. Os teus alunos também serão impactados pelo ensino da palavra se você cuidar com muito vigor, com muita dedicação do ensino da palavra de Deus. Muitos professores, e eu tenho escutado isso constantemente, têm reclamado que os alunos não se interessam, que os alunos estão totalmente desinteressados dentro da sala de aula. Eu tenho escutado pastores, líderes, professores falando que os alunos de hoje pouco se importam pelo ensino e o estudo da Bíblia. E é verdade que a gente encontra muitos alunos com dificuldades de se concentrar, de se envolver. Mas eu tenho detectado também, Sueli também chegou por aí, outra Sueli, né? Eu tenho detectado também alguns alunos se queixando das aulas, se queixando que os professores não são preparados, ou não estão preparados, ou não se prepararam para entrar em sala de aula. Então, assim, existe uma situação que nós precisamos resolver, nós como professores, porque temos professores, mestres, reclamando da falta de interesse dos alunos, e temos alunos reclamando da falta de preparo dos professores. É pensando nisso que eu trago para você agora algumas dicas rápidas e simples que você vai conseguir aplicar nessa semana já na sua sala de aula, no seu dia a dia, para que você possa engajar ou começar a envolver os seus alunos no estudo bíblico. Primeiro passo, primeira sugestão, primeira dica que eu vou te dar para que você faça com que os seus alunos se interessem, se envolvam e te agradeçam lá na frente. Primeiro passo, primeira sugestão é: leve a sério o estudo da Bíblia. Anota aí, por favor. Eu costumo dizer que quando você vier para as minhas lives, você precisa trazer um papel e uma caneta, tá certo? Eu sempre vou te dar dicas para você anotar, e quando finalizar a live, você vai meditar, você vai estudar, você vai analisar para poder colocar em prática, tá? São dicas práticas mesmo. São dicas práticas que eu vou te dizer o que seria levar a sério o estudo da Bíblia. Então, primeiro passo, primeira sugestão é: leve a sério o estudo da Bíblia. Leve a sério o estudo da Bíblia. Gente, infelizmente, por conta da correria, por conta do pouco tempo disponível que nós temos para nos dedicar ao ministério, a gente acaba lendo a Bíblia de forma superficial e não estuda,
e não se aprofunda e não consegue perceber as verdades dentro do texto que eu posso levar para a sala de aula. Quem trabalha com revistas bíblicas pode perceber que diariamente tem um texto relacionado à lição que eu e você precisamos estudar, meditar naquele texto. Então, se você se propôs a reconhecer ou receber ou aceitar o chamado de Deus para ser professor, você precisa levar muito a sério o estudo da Bíblia. Você precisa levar muito a sério a sua responsabilidade de ler a palavra de Deus, de ler em mais de uma versão, de fazer um devocional. Porque quando os alunos percebem que os professores de fato se envolvem, de fato se preocupam, de fato estão estudando a lição, a Bíblia, se dedicando, se preparando para ensinar, aí os alunos dão mais credibilidade. Em contrapartida, quando os alunos percebem que os professores não se preparam, eles também perdem o interesse. Ora, se o professor que está à frente, se aquele que deveria se preparar, se encher de munições bíblicas para apresentar em sala de aula, não se preparou como devia, por que eu tenho que me interessar? Consegue perceber essa situação? Então, eu e você precisamos levar muito a sério o estudo da Bíblia. Eu vou dar outros toques aqui para você, obviamente, mas preciso resumir. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu levo a sério o estudo bíblico, mais os meus alunos percebem e se envolvem com o ensino das Sagradas Escrituras. Deixa eu passar aqui rapidamente. Dandy Souza, meu irmão e meu amigo Dandy Souza. Márcio também está por aí. Jales Leitão. Michel Miranda. Um abraço para essa rapaziada que está nos acompanhando no Brasil inteiro. Adson também. Sandra Ribeiro. Abraço. Ceciane Silva. A paz do Senhor. Elias também está por aí. Cati e Lucas, abraço. Vamos lá, primeira sugestão para que você possa motivar e engajar os seus alunos na sala de aula da escola bíblica. Leve o estudo da Bíblia a sério. Gente, é difícil isso? É complicado isso. Humberto, um abraço. Massivane, abraço. O Mickey Regional, abraço. É difícil você levar a sério o estudo da Bíblia? Se for, você tem que rever o seu ministério, tá bom? Segunda sugestão, seja pontual e assíduo. Pastor, mas isso é muito fácil. Pastor, mas isso é óbvio. Pois é, fácil e óbvio. Mas muitos professores têm pecado nesse ponto. Muitos professores têm chegado atrasado em sala de aula. Muitos professores têm faltado às aulas com uma certa constância, sem motivos óbvios, sem motivos graves. Em outras palavras, está repassando para os seus alunos que pouco importa você chegar na hora ou não, pouco importa você vir para a escola bíblica ou não. Você está repassando quando você chega atrasado, quando você falta. Você está dizendo para os seus alunos, olha, isso daqui não é importante. É mais importante um aniversário, é mais importante uma praia, é mais importante um shopping, é mais importante qualquer outra coisa. Porque se a escola bíblica fosse importante, eu faria de tudo para nunca faltar. E eu sempre chegaria na hora. Deixa eu falar uma coisa para você. O professor de escola bíblica, que é vocacionado, que tem a certeza e convicção do seu chamado, ele é o primeiro a chegar. O professor recepciona todos os seus alunos, dando um abraço, um aperto de mão, uma paz do Senhor, graça e paz, bom dia, boa tarde. Porque como é que seus alunos estejam envolvidos, engajados, empolgados, se você está murcho, se você falta, se você não chega na hora,
Se você... Tem dois detalhes aqui em relação à pontualidade. Quando eu falo pontualidade, não é ser pontual na hora de começar, simplesmente não. Pontualidade é ser pontual na hora de começar e terminar. Se vai começar 9 horas da manhã e acabar 11 horas da manhã, meu irmão, minha irmã, comece às 9 e acabe às 11. Nós temos dois pecados, nós temos dois problemas e cometemos dois pecados graves, que é nunca começar na hora, porque não, vamos esperar chegar mais gente, não, vamos ver porque o irmão se atrasou, vamos esperar só mais um pouquinho, aí espera 10, 15, 20 minutos, e na hora de acabar, quer compensar isso, está errado, sabe por quê? Porque as pessoas que se comprometem para ir para a escola bíblica, os alunos e as alunas, eles podem ter outras responsabilidades. Por exemplo, se for uma dona de casa com um marido não crente, por exemplo, e a escola bíblica é pela manhã, de 9 às 11 da manhã, isso é um sonho, né? 2 horas de escola bíblica, a gente sabe que as igrejas estão diminuindo isso cada vez mais, mas digamos que seja 2 horas, a escola bíblica dos sonhos, de 9 às 11 da manhã. Aí a irmã faz um café da manhã para o marido, vai para a escola bíblica. Quando volta para casa, vai fazer o almoço para o marido, e para os filhos, e para ela e tal. Só que o professor, por algum motivo, por força do Espírito Santo, muitos dizem isso, né? Não acaba a aula às 11 horas, acaba 11h30, 11h40, 11h45. A irmã chega em casa e é uma confusão com o marido, porque o almoço não está pronto, o almoço vai sair tarde, o almoço não vai sair que preste, porque ela está morando na igreja. Então, assim, quer envolver os seus alunos no estudo bíblico, na educação cristã, na escola bíblica, seja pontual, seja assíduo. Se por acaso for faltar, por algum motivo mais sério, enfermidade, enfim, por qualquer motivo mais grave, que não seja por qualquer bobeira, porque chegou atrasado, porque dormiu até mais tarde, porque está com preguiça, mas se for faltar por algum motivo mais grave, mais sério, avisa com antecedência aos alunos, aos pastores, aos líderes, e coloca alguém para substituir, e alguém à altura, não é alguém para preencher um espaço não. Conversa com a pessoa com antecedência, já vai preparando um substituto que também acompanha e se prepara para as lições, tá bom? Primeira sugestão, leve a sério o estudo da Bíblia, isso é prático, tá? Segunda sugestão, seja pontual e assíduo. É muito motivador para os seus alunos saber que ele vai chegar em sala de aula e vai ter a oportunidade de apertar a mão do professor, de dar um abraço no professor. Agora, se ele sabe, e aí, imagina a cena, você sempre chega 15 minutos antes, está sempre na porta na hora que seus alunos chegam. Você sempre dá uma paz do Senhor, dá um abraço, tudo bem, como é que está você, como é que foi a noite, dormiu bem e tal e tal. Ele pensa o seguinte, cara, eu vou chegar cedo, porque se eu chegar 15 minutos depois, eu não vou ter a oportunidade de falar com o meu professor. Não vou ter a oportunidade de participar da comunhão. Então, quando o professor chegar, ele fala, cara, tanto faz, isso aí pouco importa. Ele que deveria chegar na hora não chega, por que eu vou ter que chegar? Tá bom? Então, primeira sugestão, leve a sério o estudo da Bíblia. Segunda sugestão, seja pontual e assíduo. Terceira sugestão, essa é uma das que eu mais gosto, não vou dizer que é a mais importante, tá? Porque as outras duas primeiras, meu Deus, é extremamente importante, mas essa eu gosto muito. Dê aulas criativas e dinâmicas. Dê aulas criativas e dinâmicas. É muito desagradável você participar de aulas que só uma pessoa fala. Só o palestrante, só o professor fala. Naquele esquema de cadeira atrás de cadeira, que eu sou contra, né? Não estou dizendo que não possa acontecer, mas tem que variar. Um dia é cadeira atrás de cadeira com o professor na frente. Outro dia faz um círculo e põe o professor no meio. Outro dia chama um aluno para
para ter algumas percepções, enfim. As aulas precisam ser dinâmicas. Inclusive, lá no nosso canal no YouTube e aqui também no Instagram, nós temos várias dinâmicas para você utilizar na sua escola bíblica, tá? Procura lá youtube.com/Escola Bíblica Memorável EBM. Nas playlists, tem uma playlist só sobre criatividade. Tem muita dica legal que você pode usufruir na sua escola bíblica, tá certo? Então, é muito chato uma aula monótona, uma aula retrógrada que continua do mesmo jeito, que nunca muda, que o professor não traz uma ilustração, não faz uma dinâmica, não traz um vídeo. Gente, precisamos mudar isso. Os alunos que já estão cansados, por exemplo, no domingo, já não querem acordar cedo, mas acorda por obrigação, religiosidade da escola bíblica, aí quando chega lá é uma aula chata que dá mais sono. Então nós precisamos usar da criatividade. Nós precisamos usar várias estratégias como o nosso Senhor Jesus fazia. Usava parábolas, usava elementos do dia a dia. Jesus foi o mestre da criatividade, foi o mestre da dinâmica. As aulas precisam ser criativas, as aulas precisam ser dinâmicas, as aulas precisam movimentar e mexer com todos os alunos. E aí, claro, que parte muito da percepção do professor para visualizar aquele que é mais tímido, aquele que é mais extrovertido. Tudo isso faz parte da percepção do professor e da professora de escola bíblica. Sabe um ponto que eu acho interessante quanto às aulas criativas e dinâmicas? É você, como professor e professora, ser bem-humorado. Não tem coisa pior, gente, do que você ter em sala de aula um professor chato, enjoado, uma professora que só sabe brigar, só sabe reclamar. Dê um sorriso, seja bem-humorado, converse, brinque, trabalhe a empatia, procure o bem-estar do seu aluno, da sua aluna. Isso é fundamental, isso é o básico na educação cristã. Porque quando eu ganho os meus alunos com um sorriso, com um bom humor, fica mais fácil de eles receberem a minha ministração, tá bom? Primeira sugestão, leve a sério o estudo da Bíblia. Segunda sugestão, você precisa ser pontual e assíduo. Terceira sugestão, dê aulas criativas e dinâmicas. Deixa eu passar aqui rapidamente para quem chegou com a gente aqui. Maria Rosa Baixinha, minha querida amiga, muito obrigado mais uma vez. Todos os dias a Maria está com a gente. Renatona está por aí também. Humberto Lima. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais. Estamos falando hoje sobre como motivar e engajar, envolver os seus alunos no estudo bíblico, tá? Ferdinando está por aí, Renatona, Francis Souza, Tiago Soares, Ju, Maria Rosa, um abraço. Ju Santista, abraço, minha amiga. Wallace Eduardo. Sávio Lucas, abraço. Projeto Buscai, que legal, um abraço. Lucas Silva, acho bom demais, dinâmica, amém, meu irmão. Wallace Eduardo, olha, estamos lá no YouTube, muitas dinâmicas interessantes, tá? Jeff Silva, Mari Santos, Jussara Magalhães, eu acho, Jorgel, não sei, Beth Melo e W Santos. Que massa, obrigado pela audiência de vocês, tá? Vamos lá. Quarta sugestão que eu tenho para te dar, para que você motive os seus alunos em sala de aula e faça com que eles se envolvam no ensino bíblico. Planeje aulas envolventes. Planeje aulas envolventes. Esse ponto está ligado no 3, tá? No passado, em relação às aulas dinâmicas. A aula envolvente, ela trabalha muitos pontos. Primeiro, quando você for organizar a sua aula, o seu esboço, o
seu plano, você precisa colocar estrategicamente algumas situações. Por exemplo, é interessante começar sempre com uma ilustração que tenha a ver com a aula. É sempre interessante, com 20 minutos de aula, 30 minutos de aula, você entrar com uma dinâmica, porque assim você vai realmente envolver os seus alunos. Assim você vai realmente mostrar algo novo. Novidade é fantástico, novidade é maravilhoso. Sabe aquela história de que não adianta você querer colher resultados bons se você continua fazendo sempre as mesmas coisas? Não adianta você querer colher resultados novos, diferentes, se você continua fazendo sempre a mesma coisa? Pois é mais ou menos por aí também na sua escola bíblica. Nosso desejo é que as igrejas alcancem o progresso no que diz respeito ao ensino bíblico. Nossas escolas bíblicas, nossas aulas bíblicas precisam sim ser envolventes. Os alunos precisam querer, gostar de estar na escola bíblica, certo? Por que é que as crianças gostam tanto de escola bíblica? Porque as tias geralmente colocam situações e estratégias que envolvem as crianças. Elas querem estar lá. Por que jovens, adolescentes e adultos também não possam ser alcançados? Não podem ser alcançados dessa forma, né? Vamos fazer também assim, ok? 5. E aí eu finalizo? Não, 5 e 6, são 6. Quinta sugestão: não se descuide da aplicação. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Esse ponto sim, muito provavelmente é o mais importante. Muito provavelmente é o mais importante. Gabriel Palheta, Vânia Valença, Laiane e Val Almeida, abraço, todos os dias aqui com a gente, né? Olha, não se descuide da aplicação. Gente, o aluno vai em sala de aula, consegue ser envolvido com as dinâmicas, com as ilustrações, mas ao final da lição, ele percebe que não tem nada a ver com o seu dia a dia. Não tem nada a ver com aquilo que ele vai praticar amanhã. Nós precisamos aplicar cada lição na vida diária dos nossos alunos. Eles precisam perceber que existe uma ligação entre o que ele aprende em sala e o que ele faz no seu dia a dia. Só conhecimento não adianta, só teoria não adianta. Escola bíblica é prática. Então, não se descuide da aplicação na sua sala de aula. Professor e professora de escola bíblica precisam dar tudo o que tiver, o possível, na hora do planejamento, embora você coloque ilustrações, dinâmicas, mas a aplicação é fundamental. Como eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Como eu vou aplicar isso amanhã, no meu colégio, no meu trabalho, na minha família, no meu lar, na minha casa, tá? Então é fundamental. É a parte mais importante de uma aula, é justamente a aplicação. O aluno chega lá querendo saber o que essa lição tem a ver com a minha vida. Se eu não conseguir fazer esse elo, esse link entre a sala de aula, a lição estudada e a minha vida prática, não vamos conseguir envolver os nossos alunos, tá? E para finalizar, a sexta sugestão também é óbvio, também é fácil, ou deveria ser, mas é fundamental, é essencial. Quinta sugestão é: não descuide da aplicação. E a sexta sugestão: viva o que você ensina. Deixa eu passar aqui rapidinho essa galera que está com a gente. O Davi Trumpete, Adriele, minha linda mãe Célia Albuquerque, Deus te abençoe, eu te amo. Valéria, Fabiola Lima, Mari, Lúcia, Lucide e irmão não sei.
E o Nissim também. Vamos lá. Sexta sugestão. Viva o que você ensina. Isso aqui é interessante demais, porque sem sombra de dúvida, aqui está o principal elemento motivador dos seus alunos. Ele vai olhar para você e vai falar: cara, será que o meu professor, ele está vivendo aquilo que ele acabou de me ensinar? Não tenha dúvida, tá? Que você vai ser muito observado. E detalhe, muitos professores acham que fora de sala de aula, eles perdem a condição de professor da escola bíblica. Pura mentira. Se você estiver no supermercado e se você se encontrar com seus alunos, eles vão querer saber o que é que você está fazendo. Se aquilo que você ensinou em sala de aula está sendo praticado e exercido na sua vida.